Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre variáveis e tipos de dados em C#. A partir desse vídeo você vai entender como declarar e usar variáveis e também quais são os tipos de dados mais comuns que você vai usar no seu código. Se você está começando agora no mundo da programação, esse é um dos conceitos fundamentais mais importantes de aprender. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O primeiro tipo de dado que a gente vai ver é o inteiro e ele é utilizado para representar números que não são decimais, ou seja, números sem vírgula. Ele é o tipo de variável ideal para utilizar com números como idade, quantidades e coisas desse tipo. Então aqui eu já deixei criada uma variável chamada idade, do tipo inteiro, e aqui também eu já declarei os getters e setters, que é muito importante sempre ter as propriedades de uma classe, porque o get ele é utilizado para obter o valor desse atributo e o set é utilizado para setar valor, para dar valor a essa variável. E aqui o igual a 25, então a gente já está dizendo que o valor default, ou seja, quando essa classe for instanciada, o valor default de idade vai ser 25. Então aqui eu vou criar um método public void porque ele não vai retornar nada, que é imprime idade. E vou criar aqui então um console.writeLine, que é para imprimir uma linha no console da aplicação. Vou usar a interpolação de string, onde eu posso escrever um texto e também colocar o valor de uma variável. Então aqui eu vou escrever sua idade é, e o valor de idade, anos. Aqui eu já criei um main também. Esse main a gente vai usar para testar os nossos tipos de variáveis, mas basicamente o que eu vou fazer é criar uma variável aqui do tipo tipos de variáveis, que é a nossa classe, e vou dar um nome tipos de variáveis igual a new. Essa aqui é a maneira de instanciar uma classe, né? Porque aqui eu já disse o tipo, então no C# mais novo você consegue só colocar new, que ele já sabe que é uma nova instância dessa classe aqui. E aqui eu vou chamar tipos de variáveis ponto imprime idade. E vamos executar esse código para ver o que vai ter na nossa saída do nosso console. Então aqui foi impresso o que a gente tinha colocado lá no nosso método, sua idade é 25 anos. A gente também pode utilizar o int para fazer somas, subtrações, enfim, com números inteiros. Então eu vou fazer mais um exemplo rápido aqui, eu vou colocar número A, também com get e set, public int número B. Eu vou colocar um valor número B e eu vou colocar também aqui um método para setar valor. Então, enquanto eu vou mostrando para vocês os tipos de variáveis, também vou dando algumas dicas para vocês de como funciona a orientação a objetos. Então, aqui eu vou inicializar o número B com um valor de 10. Aqui eu vou colocar um private set para eu não conseguir setar o valor desse atributo aqui, número A, fora da classe. Ou seja, eu vou ter que criar um método, então, para setar um valor número A. Então, eu vou criar aqui public void set número A. E aqui eu vou colocar uma simulação de que eu estou colocando no número A igual a 15. Então aqui eu vou chamar também um public void imprime soma. E eu vou chamar aqui o set número A, antes de mais nada. Então eu estou dando o valor de 15 para a variável número A. E aqui eu vou chamar um console.writeLine. Também vou usar a interpolação de strings. E vou colocar aqui o valor da soma dos números é. E aqui eu coloco simplesmente número A, que já tem um valor, mais número B. E aqui no nosso main, então, eu vou chamar tipos de variáveis ponto imprime soma. E vamos ver o que vai ser a saída do nosso console rodando a aplicação. O valor da soma dos números é 25, então número A 15, número B 10, 10 mais 15, 25, tudo certo, vamos seguir para o próximo tipo de variável. Então o tipo de variável int é usado para representar números inteiros e agora a gente vai falar do double, que é utilizado para representar números com casas decimais. A gente pode dar exemplos de números com casas decimais, como por exemplo notas de uma universidade ou preço de produtos. Então vamos criar aqui no nosso código uma variável do tipo double e eu vou representar aqui uma altura, que é uma variável que é um número que vai ter vírgula. Então eu vou colocar aqui igual a 1.75. E vocês podem ver que a Microsoft ela já pensou aqui no Visual Studio em te avisar se você não pode utilizar um tipo de variável, atribuir um valor que não é válido para aquele tipo de variável.
Então, se eu tentar atribuir o valor de 1.75 para uma variável do tipo int, aqui ele já vai dizer que esse tipo de variável int não aceita um número com vírgula, então você nem vai conseguir compilar esse código. Assim como a gente realiza cálculos numéricos com o int, a gente pode realizar cálculos numéricos com o double. Então, eu vou fazer aqui um exemplo de código bem rapidinho para a gente fazer um teste. Eu vou criar aqui um public double preço produto e já vou setar um valor nele de 10,25. Eu vou botar aqui public double valor desconto igual a 0,75. Agora eu vou criar um método aqui também para imprimir então o nosso preço com desconto, public void preço com desconto, e é um console.writeLine, de novo utilizando a interpolação de string. Preço com desconto vai ser igual ao preço do produto, né? Menos valor desconto. Vamos chamar aqui o nosso método. Mudar aqui o nome para imprime preço com desconto. Nomes de métodos sempre tem que ser descritivos, tem que entender o que ele faz só lendo o nome. Vou executar aqui a nossa aplicação e a gente vai ter que o nosso preço com desconto então é 9,5. Próximo tipo de variável que a gente vai falar é o tipo utilizado para armazenar textos, que é a string. Em C#, qualquer valor alfanumérico, ou seja, textos e frases, sempre vai ser colocado numa variável do tipo string. Então aqui eu vou criar no nosso código uma variável do tipo string, e eu vou dar o nome para ela de nome, pode ser o nome de uma pessoa, e aqui a IDE do Visual Studio, da Microsoft, né? Ela já nos dá um aviso que essa propriedade não anulável nome, ela tem que ter um valor que não seja nulo ao sair do construtor. Ou seja, aqui eu só estou declarando uma variável, eu não estou atribuindo nenhum valor a ela, porque eu não tenho construtor nessa classe, e eu não estou setando um valor default como aqui nos números. E se eu tentar acessar esse atributo fora da classe, eu vou ter uma exception, né? Uma exceção do tipo que essa variável aqui tentou ser acessada pelo programa, mas ela era nula. Então a gente pode ter uma exceção aqui de valor nulo. Então o que eu recomendo sempre que criar uma string, ou dar um valor default para ela, ou usa o string.empty, que isso aqui na verdade quando a gente criar a variável do tipo string e colocar o string.empty, ao invés dela ficar uma variável nula, ela vai ficar uma string vazia, como se fosse duas aspinhas no código. Então eu vou fazer um pouco diferente aqui, eu vou criar um método public void imprime nome, e eu vou simplesmente chamar aqui um console.writeLine, como eu estava fazendo anteriormente, e colocar aqui o seu nome é nome. Agora, para mostrar para vocês como funciona essa questão aqui do set público e do set privado, se eu tentar acessar aqui embaixo tipos de variáveis ponto número A, vocês vão ver que eu não vou conseguir atribuir um valor para esse número A. Eu vou colocar aqui igual a 1, e vocês vão ver que a IDE ela nos avisa, ó, a propriedade ela não tem um set público, então você não pode setar um valor para ela fora da classe, sem que seja com aquele método que a gente criou. Já aqui no nome, que tem um set público, porque eu não disse aqui que ele é privado, então ele sempre vai ser público, eu posso chamar aqui tipos de variáveis, ponto, nome, igual a Fabrício, ele me permitiu agora atribuir o valor, porque o meu set é público, e eu vou chamar tipos de variáveis, ponto, imprime nome. Rodando o nosso código aqui, a gente vai ter que seu nome é Fabrício. A gente também pode utilizar strings para fazer concatenações, ou seja, juntar um texto com o outro. Então aqui eu vou criar public string sobrenome, só para mostrar para vocês rapidamente como é que funciona. Mas aqui, em vez de botar string.empty, eu vou colocar Pagliarini, que é o meu sobrenome, e aqui eu vou criar um novo método, vou copiar e colar esse, que é imprime nome com sobrenome. Então aqui eu vou escrever o seu nome com sobrenome é nome mais sobrenome. Isso aqui, por mais que pareça que é uma operação aritmética, aqui nesse caso ele vai juntar duas strings. Aqui eu vou colocar um espacinho, né, para que fique nome com sobrenome com espaço no meio, e aqui eu vou chamar imprime nome com sobrenome, e vamos executar esse código para ver a saída.
seu nome com sobrenome é Fabrício Pagliarini. Agora a gente vai falar do tipo bool, que ele é utilizado para guardar valores booleanos, ou seja, verdadeiro e falso. Se você precisar armazenar algo do tipo, se uma pessoa está ativa num sistema ou se ela é maior de idade, você poderia utilizar um atributo booleano. Então aqui no nosso código, para exemplificar, eu vou criar uma variável do tipo bool e eu vou colocar aqui maior de idade, getSet, igual a false. Então aqui eu estou dizendo que essa pessoa dessa classe aqui ela não seria maior de idade. Então vou criar aqui um método novo, public void imprime maior de idade. Vou adicionar um console.writeLine e vou simplesmente chamar aqui para vocês verem como é que vai ficar lá na saída do console a variável maior de idade. Vou chamar aqui tipos de variáveis .imprime maior de idade e vocês vão ver que a saída nesse caso aqui vai ser false porque essa pessoa não é maior de idade. A gente também pode fazer uma coisa muito legal aqui no C#, que é usar a variável booleana para fazer comparações. Por exemplo, a gente pode verificar se uma pessoa pode dirigir com base na idade. Então aqui eu vou dizer que a idade da minha pessoa é 17, por exemplo. Então aqui eu vou criar uma variável nova booleana que se chama pode dirigir. Ela vai ter o seu getSet. Eu vou deixar por padrão o default como false. Aqui a nossa idade eu vou setar como 17. E aqui então, como eu já tenho uma instância de tipos de variáveis, eu já posso acessar a idade. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo bool pode dirigir igual a tipos de variáveis ponto idade for maior ou igual a 18 anos, que é a idade que uma pessoa pode dirigir aqui no Brasil. Então aqui eu vou colocar um console.writeLine direto como pode dirigir. A gente vai ver aqui então a saída do console. Pode dirigir false porque essa pessoa tem 17 anos, ela é menor de idade. Então esses são os tipos primitivos mais comuns que você vai usar no C#. Mas antes de a gente terminar, eu vou mencionar rapidamente 3 recursos do C# que você também vai utilizar muito, que tem relação com variáveis, que é o const, o var e o enum. O primeiro que a gente vai falar é o var. Em C# você pode usar o var para declarar uma variável sem o tipo explícito, como por exemplo a gente fez aqui, dizendo que o pode dirigir é bool. O compilador já vai inferir o tipo automaticamente com base no tipo da variável que tiver aqui. Então, se eu trocar aqui onde está escrito bool por var, você vai ver que o código continua funcionando normalmente e que se você passar o mouse aqui com um hover em cima do var, você vai ver que o compilador vai atribuir o valor booleano, porque justamente essa comparação aqui vai resultar em true ou false. Eu posso dar outros exemplos aqui, por exemplo, eu posso criar var texto igual aqui simplesmente escrever um texto qualquer, e você vai ver aqui que ele colocou como string o var, porque realmente eu escrevi aqui um texto. Então ele pega de fato com base no que tiver aqui depois do igual, né, com o valor atribuído a essa variável. Agora a gente vai falar sobre const. Esse tipo de variável ele é utilizado quando você vai declarar um valor que nunca vai mudar. Se você sabe, por exemplo, que o valor de uma variável vai ser fixo durante todo o uso do programa, você pode criar uma const. Aqui eu vou dar um exemplo bem genérico, por exemplo, que uma taxa de imposto. Essa taxa de imposto, ela provavelmente vai ser fixa por pelo menos alguns meses na sua aplicação, e se você quer garantir que o valor da taxa de imposto seja sempre o mesmo, você pode criar uma const. Então aqui eu vou criar uma const tipo double, e eu vou dizer que ela é taxa de imposto igual a 1.5. E quando eu declaro aqui o const, você pode ver que essa variável aqui ela vai ser uma constante local e eu não vou poder mudar o valor dela. Por exemplo, se eu criar aqui, por exemplo, um var texto teste e atribuir uma string vazia para ele, tudo bem, ele me deixa criar, ele sabe que é uma string porque é um texto vazio. E se eu chamar aqui embaixo, por exemplo, texto teste igual a agora tem valor, eu consigo facilmente fazer isso, porque o var eu posso trocar o valor. Agora, se eu tentar atribuir um valor para a taxa de imposto, vocês vão ver que, por exemplo, o meu compilador aqui já não vai deixar, ele vai dizer assim, ó, como é uma constante, você não tem como trocar o valor desse tipo de variável. Então a constante é para aquele tipo de valor fixo que você vai usar e sabe que não vai mudar na aplicação. Por fim, tem o meu preferido, que é o enum. Ele é utilizado para criar um tipo de dado personalizado com um conjunto de valores fixos. Por exemplo, se a gente quiser representar os dias da semana de uma maneira mais legível, a gente pode criar um enum. Então vamos criar aqui fora da nossa classe um enum
dia da semana. Você vê que a cor aqui do enum ela fica até diferente do verde aqui, que é da classe, porque ele é um tipo de dado diferente. A gente abre e fecha as chaves. E aqui a gente vai botar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso aqui nada mais do que uma representação escrita dos dias da semana, mas se você for com o mouse aqui em cima dos atributos, você vai ver que na verdade por trás dos panos eles recebem um valor numérico. Mas o mais legal do enum é que a gente consegue chamar, por exemplo, dia da semana ponto domingo para representar o domingo. Isso mantém o código muito mais semântico. Então aqui, por exemplo, se eu quiser criar um dia da semana, segunda, igual a dia da semana, ponto segunda. Então imagina que aqui se a gente fosse gravar, por exemplo, a segunda no nosso banco de dados com o valor 1, quando a gente fosse obter esse valor do banco de dados, ele poderia ser representado, na verdade, como um dia da semana, ponto segunda. E isso ia tornar o código muito mais legível. Então agora, para exemplificar, vamos chamar aqui um console.writeLine. Só vou trocar aqui a variável do tipo da variável que a gente acabou de criar aqui, que é segunda. E provavelmente vocês vão ter uma surpresa, mas o que é impresso aqui não é o valor, é justamente o descritivo. E isso aqui é o que ajuda muito a pessoa a se encontrar no código, né? Porque o C# sabe por trás dos panos que o valor da segunda aqui é 1, mas aqui ele sabe que se você quiser acessar esse valor, você provavelmente está querendo ver a descrição, né? Que é uma coisa muito mais descritiva, muito mais intuitiva para você entender o código. Então, recapitulando rapidamente aqui, a gente viu hoje o tipo int, o tipo double, tipo string, tipo booleano, que é para verdadeiro e false. A gente também criou alguns métodos aqui dentro de uma classe, então a gente já foi treinando aos pouquinhos a orientação a objetos. A gente criou aqui também const, que é uma constante, né? Que é um valor que nunca muda. Var, que é o tipo de variável dinâmico do C#, e também o enum, que a gente exemplificou aqui com dias da semana, mas pode ser utilizado para diversas outras finalidades. Então a minha mensagem aqui com esse vídeo era isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha que vai ajudar muito a gente e compartilha com quem está começando também no mundo da programação e quer aprender um pouco mais sobre variáveis. Também te convido a deixar algum comentário se você tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo.